Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Diário do TST, canal que eu desenvolvo para ajudar os profissionais de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho a aplicarem de maneira simples e fácil normas, procedimentos, leis, regulamentos na área em que atuo. Meu nome é Gustavo Vanck, sou técnico em segurança do trabalho, coordenador e auditor interno de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho. No vídeo de hoje, nós vamos conversar ou dar o início a uma atividade que deve ser frequente para as áreas que nós estamos atuando, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança. Nós vamos falar um pouquinho de auditoria interna. Então fica no vídeo até o final para você aproveitar o conteúdo e aplicar no seu dia a dia. Bom, para a gente começar a falar de auditoria, é muito importante você entender toda a sua empresa, você ter os processos mapeados, saber quais são os procedimentos, quais são as instruções, quais normas você deve seguir, ou se não, né, como que você vai aplicar isso dentro do seu dia a dia. Gustavo, eu não tenho norma, não sigo norma, né, de gestão, né, a ISO 45, a 9 ou a 14, não tenho nada disso implantado e eu quero aplicar dentro da minha empresa uma auditoria interna. Posso fazer isso? Pode, sem problema nenhum. Eu vou dar alguns passos aqui para vocês aplicarem isso no dia a dia de vocês, explicar um pouquinho o que é essa auditoria para vocês ir desenvolvendo. Não é nenhum bicho de sete cabeças, esse paradigma, essa ilusão de que a auditoria é algo que você vai buscar, que é sempre algo errado, que você vai cobrar, não tem nada a ver, a auditoria tem que ser muito diferente, ela tem que ser algo contínuo no dia a dia dos trabalhadores, no dia a dia da empresa, e ela serve só para garantir aquilo que está sendo feito, aquilo que foi planejado. Lógico, em alguns momentos, em vários momentos, você vai encontrar algo que não está conforme planejado, que está fora daquilo que está dentro do procedimento, da instrução. Então, você vai apontar uma não conformidade. E isso é extremamente natural, porque você não vai conseguir acertar 100% do tempo ou assegurar que o procedimento seja executado 100% à risca todos os momentos. Por que não? Porque nós temos uma série de falhas, inclusive a falha humana. A pessoa pode esquecer de executar alguma atividade, ela pode pular algum procedimento, ela pode deixar de registrar algo, e isso que a auditoria vai apontar. Para quê? Para que os processos possam ser melhorados, né? Para que os processos possam a cada dia mais serem otimizados. É essa a função da auditoria. Resumindo, ela vai tirar uma fotografia da empresa naquele momento. Então, como é uma fotografia da empresa, você tem que avisar que você vai fazer esta auditoria. Nenhuma auditoria é produtiva ou é eficaz quando ela é feita de surpresa. Por quê? Você pega a pessoa despreparada, você vai fazer com que a pessoa fique cada vez mais nervosa e não vai responder de forma natural, e aí os erros vão se aumentando conforme a auditoria vai sendo passada, né? Conforme a auditoria vai sendo executada. Então você vai ter um grande problema com relação a isso. Então, primeiro passo, você que está pensando em fazer uma auditoria dentro da sua empresa, planeje a auditoria. A auditoria ela segue o mesmo padrão da norma ISO 9, da 14 e da 45. Ou seja, ela também tem um PDCA. PDCA, que tem um vídeo aqui no canal, que eu explico como é que funciona, como é que você pode aplicar no seu dia a dia, e a gente pode aplicar isso também dentro da auditoria. Então, o primeiro P, né, o primeiro ciclo do PDCA é o P, e aí é o planejamento. Você vai planejar a sua auditoria. Você vai olhar para a sua empresa, para os processos que você tem dentro da sua organização, e você vai mapear esses processos conforme a sua auditoria, ou seja, a sua auditoria vai ser planejada conforme os seus processos. Com base no que eu vou planejar a minha auditoria? Primeiro, quais são os processos mais delicados, mais complexos, aqueles que geram uma probabilidade de não conformidades maior? Esse é o primeiro processo que você vai ter que olhar e que você vai ter que auditar mais vezes.
Quando eu falo auditar mais vezes, na hora que você está planejando a sua auditoria, pode ser que você faça uma semana durante o ano todo de auditoria. Você também pode fazer auditorias particionadas, né? Conforme eu estou explicando, você tem um processo muito complexo, você vai ter que auditar ele várias vezes ao ano. E isso é super normal, isso é até aconselhável você fazer isso. Fazer várias auditorias ou pegar esses processos e auditar eles várias vezes. Por quê? Porque é justamente um processo complexo, um processo que gera mais não conformidades e aí você vai ter que acompanhar esse processo mais de perto. Então esse é o primeiro passo. Então você olhar para os processos que tem dentro da sua organização e pegar esses processos mais complexos e talvez fazer várias auditorias ao longo do ano. Então você vai planejar a sua auditoria. Quantas vezes eu preciso fazer auditoria, né? Com base nisso que a gente está falando agora. Quantas vezes você achar necessário. Posso pegar todos os processos da empresa e auditar uma única vez no ano. Isso é o que normalmente acontece. Né? As empresas elas programam e planejam as auditorias internas dependendo do tamanho da organização, quantos funcionários tem, qual complexo é o processo produtivo. Você vai fazer uma auditoria de uma semana, de 15 dias, de um mês, enfim. Vai depender dessas variáveis que eu falei para vocês. Então você vai olhar e vai entender e vai dividir ou organizar a sua auditoria dentro do ano. Volto a falar, se você quiser, mesmo que o seu processo não seja complexo, mas se você quiser fazer várias auditorias ao longo do ano, por exemplo, você pode auditar um processo por mês. Né? Então você tem, sei lá, 10 processos, 15 processos, 12 processos ou 8 processos, você pode auditar um processo a cada mês. Isso também é super viável. Então esse é o primeiro ponto. Quando você está planejando, então você vai definir quantas vezes você vai auditar. E o segundo passo, como eu falei, é quais processos você vai auditar. Esses são os dois primeiros pontos. Quais os processos que você vai auditar. Então, você definindo isso, você tá definindo o escopo da sua auditoria. Então, a minha auditoria é uma auditoria interna de verificação, de manutenção, dos processos A, B, C, D e E ou de todos os processos da organização. Então você está definindo o tamanho da sua auditoria, onde que ela começa e onde ela termina. Então esses dois primeiros pontos são os fundamentais do planejamento. Você vai ter quais processos você vai auditar em cada uma das auditorias ou na auditoria que você está planejando. Depois que você determinou isso, você vai programar a sua auditoria ou planejar a sua auditoria no detalhe. Como assim? Você vai distribuir a sua auditoria no período que você determinou. Então, por exemplo, se eu olhando para o meu processo, se eu olhar, reconhecendo a minha organização, como é que é o processo produtivo e quão complexo ela é, você vai ter ideia de quanto tempo você vai precisar auditar a todos os processos. Se for uma semana, você vai pegar todos esses processos que você tem e você vai distribuir esses processos dentro dessa semana. Então, por exemplo, eu vou começar normalmente, e isso tem cursos que falam isso, né? E você vai ter isso disponível. Você vai pegar, você vai começar com uma reunião de abertura, e eu vou falar isso depois mais para frente, mas você vai fazer uma reunião de abertura com os responsáveis, com a alta direção da organização, dizendo, olha, estamos iniciando a nossa auditoria interna que vai acontecer de tanto a tanto, você já comunicou isso previamente, né? Lembra que a gente está falando do planejamento, depois que você fizer todo o seu planejamento, você montar toda a sua programação da sua auditoria, você tem que comunicar isso para a organização, para que todos estejam cientes e se prepararem ou ajustarem aquilo que precisa ser ajustado, para que não para esconder, né, mas para que a auditoria aconteça e realmente você consiga verificar aquilo que está sendo feito de uma maneira normal, vamos dizer assim. Então, você vai distribuir os processos ao longo do dia, reunião de abertura, como eu falei, aí depois você, dependendo da organização, de como que você monta isso, é característica de cada organização, você pode fazer um tour pela fábrica, por exemplo, fazer algum reconhecimento
Isso normalmente acontece em indústrias que têm mais de uma planta, né? E aí quando você tem várias plantas, a planta A pega funcionários da planta B para auditar a planta A, entendeu? Então você pode ter isso, aí você precisa de um reconhecimento, entender como é que é a organização, como é que é principalmente para quem está fazendo auditoria de segurança do trabalho e meio ambiente, precisa entender e verificar onde a empresa está, quais são o entorno da organização, se a organização tem trabalho em altura, se a organização tem espaço confinado, tudo isso envolve a auditoria de segurança do trabalho e também de meio ambiente, então precisa entender isso. Tem estação de tratamento, não tem estação de tratamento, tem produto químico, não tem, depósito de produtos inflamáveis, explosivos, enfim, tem todas essas particularidades que eu vou falar um pouquinho mais para frente depois para vocês. Então você precisa entender tudo isso e dar um tamanho para ela, dividir isso ao longo do tempo. Depois que você fez esse tour pela fábrica, aí você vai começar a sua auditoria. Então você, sei lá, vai dedicar meia hora, dependendo da organização, nem meia hora para reunião de abertura, 10 minutinhos só para dar aquele pontapé inicial na sua auditoria. O tour pela fábrica, se você não conhece, precisa entender o tamanho, né? Talvez meia hora, uma hora, dependendo do tamanho da organização. Então você tem que ter mais ou menos ideia aí de quanto tempo você vai utilizar para esse tour pela fábrica, se for necessário. E aí você começa a sua auditoria, você começa a dividir a sua auditoria ao longo do dia. Lembre-se que quando você está fazendo essa programação, existe hora de almoço, existe hora de encerramento, né? As empresas têm uma hora que ela vai terminar, você tem que dimensionar isso dentro da sua auditoria. Você não pode ficar com um auditado até 6, 7, 8 horas da noite se o expediente da empresa acaba às 17, por exemplo, ou às 18, né? Então você não pode estender a auditoria após a jornada de trabalho da organização. Então precisa prestar atenção nisso. Hora de almoço. A empresa toda almoça no mesmo horário, então a empresa toda almoça da meio-dia a uma, por exemplo. Tem empresa que sim, tem empresa que não. De novo, dependendo da quantidade de funcionários, do tamanho da organização, você tem almoços escalonados. Então você precisa entender essa necessidade e na hora que você está olhando para os processos e olhando para a sua auditoria, né, você tem que ter um horário de almoço. Então precisa pensar nisso. E aí você vai dividindo isso ao longo dos dias até o último dia da sua auditoria. No último dia da sua auditoria, você também vai fechar a sua auditoria com uma reunião de encerramento. Basicamente, essa reunião de encerramento, você vai estar com o seu relatório pronto ou semi-pronto para apresentar para a alta direção e você vai apontar aquilo que você enxergou ao longo da sua auditoria. Então é importante você relatar os pontos positivos do que você encontrou, né, realizando essa auditoria, os pontos negativos, que normalmente são as não conformidades. É importante neste momento, e eu vou detalhar um pouquinho mais para frente para vocês, é importante neste momento você relatar as não conformidades encontradas e deixar ciente os participantes desta reunião de encerramento que as não conformidades não vão ser resolvidas naquela reunião. Né? Você detectou, você encontrou as não conformidades, existe todo um processo de avaliação e de conclusão dessas não conformidades. Isso tem que ser respeitado. Né? Não é você que em 5 minutos ou 10 minutos vai resolver esse problema. Não. Você tem que deixar isso às pessoas que são responsáveis pelos processos onde as não conformidades foram encontradas, elas têm que resolver isso. Então não adianta em 5 minutos querer resolver que não vai resolver nada. Aliás, vai piorar a situação, porque você vai ter um conflito ali e você vai ter que mediar esse conflito. Então precisa ter esta visão e este entendimento. Eu vou falar um pouquinho disso melhor mais para frente, mas para que você já tenha uma ideia. Outra coisa, neste primeiro momento então fizemos todo o planejamento da sua auditoria e junto com esse planejamento você pode realizar esta auditoria sozinho. Então eu, Gustavo, vou realizar a auditoria na minha organização, eu não tenho equipe nenhuma, vou lá com minha pranchetinha e vou fazer a auditoria. Pode acontecer isso.
ou você pode precisar de uma equipe. De novo, dependendo do tamanho da organização e da quantidade de funcionários, você não vai conseguir fazer essa auditoria sozinho. Ah, Gustavo, vou sim. Vai, você pode fazer. Mas o tempo que você vai demandar para fazer essa auditoria sozinho provavelmente vai ser muito maior, vai ser muito mais extenso do que você ter uma equipe. Dependendo da organização, você vai levar 2 meses auditando. Então fica inviável para você fazer uma auditoria dessa. Lógico, se sua empresa tiver 15 mil funcionários, aí é uma outra situação. Mas empresas normais aí, com um tamanho normal, aí você, com uma semana, 15 dias, normalmente você consegue fazer essa auditoria, concluir essa auditoria. Então você vai precisar de uma equipe. Quantos auditores eu vou precisar? Vai depender da quantidade de funcionários e da quantidade de processos. Se você tiver uma quantidade muito grande de funcionários, você vai aumentar o seu número de auditores, da sua equipe auditora. Se for uma empresa menor, você aí vai ter uma quantidade menor de auditores. Lembrando sempre que sua equipe de auditoria ela tem que ser independente, né? Então, pensar no conflito de interesses. O que é esse conflito de interesses? É você colocar uma pessoa, um auditor, auditar processos que ele tem interligação com ele, né? Que ele tem relacionamento entre os processos. Por exemplo, eu sou uma pessoa de compras, então, né, sou um comprador, um analista ou mesmo um supervisor de compras e vou auditar o recebimento. Existem interesses mútuos ali entre o recebimento e o departamento de compras. Então, não é recomendável que este auditor, que é responsável por compras, que está inserido no processo de compras, fazer auditoria, realizar auditoria num processo que envolve o recebimento, por exemplo, porque eles estão muito próximos, as atividades estão muito próximas. Então, existe um conflito de interesses aí e na auditoria você não pode ter esse tipo de problema. Ah, mas compras pode, por exemplo, auditar vendas? Pode, né? Não tem interligação entre eles. De novo, vai de acordo com as características da sua organização. Você pode falar para mim, por exemplo, que a empresa é muito pequena e o comprador tem contato com todo mundo. Então você tem que deixar muito claro, você tem que deixar esses auditores muito cientes que tem que esse olhar do auditor tem que ser totalmente imparcial, tá? Então, via de regra, não se audita áreas de interesse, áreas que você tem uma relação direta entre elas. Então, não se audita. Então, qualidade pode auditar todo mundo, porque ela não está diretamente ligada com nenhum dos processos. Ela é justamente o juiz dessa história toda. Mas, por exemplo, produção não pode auditar, o cara da usinagem não pode auditar a caldeiraria, porque pode existir um conflito de interesse. Normalmente, o que você faz, ou o que eu sugiro, que você, dentro da sua equipe, eleja pessoas da área produtiva para auditar as áreas administrativas. Então, você pega uma pessoa da usinagem, vai auditar compras, uma pessoa da caldeiraria para auditar o RH, por exemplo, uma pessoa do recebimento para auditar a qualidade, uma pessoa de vendas para auditar controle de qualidade. São algumas sugestões que provavelmente você não vai ter um conflito de interesse e você vai fazer com que essa auditoria seja produtiva, seja eficaz. Outro ponto que é importante também, todos os auditados eles têm que ser capacitados. Então, ou seja, treine, oriente os seus auditores para que eles possam realizar essas auditorias, capacite eles para fazer essa auditoria. E aqui eu vou fazer um paralelo, né? Nós estamos falando de auditoria, mas dentro da organização, dentro da segurança do trabalho mais especificamente, você tem momentos onde você precisa fazer inspeções, você precisa fazer verificações, por exemplo, se a pessoa está utilizando o EPI de maneira correta, ou se o trabalho em altura que aquele determinado funcionário está realizando, ele é certificado. Aproveite essa auditoria que você vai fazer e inclua estas situações.
inclua estas inspeções. Ah, mas é o técnico de segurança do trabalho que tem que fazer. Por que não o auditor interno? Né? Onde está escrito que é a obrigatoriedade do técnico em segurança? Então, ele está dentro da atividade dele, ele tem que fazer, é a obrigação dele, mas você pode englobar isso dentro da sua auditoria interna também. Isso transfere uma responsabilidade para quem está auditando e para os colaboradores que gera comprometimento. Então veja a importância de você aproveitar as situações que você tem dentro da sua organização e fazer auditoria. Como eu falei, você pode fazer auditoria todos os meses. Como eu falei, você pode fazer auditoria a cada 6 meses. Então, olhe para essa auditoria e entenda como que você pode aplicar isso e aproveitar para que você coloque assuntos que normalmente não estariam ou que seriam de responsabilidade da área da segurança do trabalho e pedir ajuda para os auditores nesta verificação também e olhar para o meio ambiente e fazer a mesma coisa, né? Como é que está a situação do tratamento de água, vazamento, possibilidades de vazamento e derramamento, atendimento à emergência, tudo isso você vê dentro da sua auditoria. Então é muito importante você olhar para esta organização e colocar isso dentro da sua auditoria. Então, olhei para o tempo, olhei para as pessoas que estão realizando ou que vão realizar essa auditoria. É muito importante você entender isso e capacitar esses auditores para que eles realizem as auditorias de maneira eficaz e aí você vai olhando para elas e vai melhorando a sua auditoria a cada momento que é feito. Importante você também, não dentro do programa da sua auditoria, se você for fazer isso por vários meses ou mesmo de um ano para outro, sempre que for possível, revezar os auditores dentro do seu programa de auditoria. Então, se eu hoje auditei compras, na minha próxima auditoria eu vou auditar vendas, na minha próxima eu vou auditar RH, na minha outra eu vou auditar a área produtiva, para que você também não crie um certo vínculo ali, porque você cria um certo vício, né? Não vínculo, mas vício, né? A pessoa que vai auditar, ela sempre audita o mesmo processo e aí você vai acabar sempre verificando os mesmos pontos e aí você acaba não tendo a evidência de que aquele processo esteja funcionando de acordo com o planejado. Então é muito importante você ter este revezamento de auditores dentro dos processos. Por quê? Você tem uma lista, você tem um prontuário ali, você vai elaborar esse checklist, essa lista de verificação, o seu roteiro de auditoria, e quando a pessoa acaba sempre verificando o mesmo processo, ela sempre vai responder conforme aquilo que ela já viu ou que ela já tem de conhecimento do processo. Então é importante você ter esta variação dentro da sua auditoria. Outro ponto importante também é que você vai verificar a auditoria anterior. Então, antes de você iniciar a sua auditoria, você vai pegar os relatórios, as não conformidades apontadas na auditoria anterior e vai fazer as suas anotações para essa auditoria. Então, aqui nós já estamos falando da nossa lista de verificação, que a lista de verificação nada mais é do que um checklist, um roteiro de perguntas que você vai utilizar para fazer a sua auditoria. Então, você pega o processo normativo, né, ou a ISO, né, a norma, você vai pegar a norma lá, a ISO 9001, a ISO 14, a ISO 45001 e os procedimentos que foram elaborados pela organização e você vai elaborar uma lista de verificação, um checklist ou mesmo perguntas que você vai fazer para o auditado. Então, tem pergunta certa para fazer? Não tem pergunta certa. Você vai olhar para o processo e você vai identificar aquilo que você vai perguntar para o auditado, né? Para aquele processo que está sendo auditado. É importante você lembrar também que se você usar o padrão normativo, existem alguns itens que precisam ser verificados. Se você pegar as novas versões das normas, a ISO 9000, a ISO 14 e a 45, existe um item muito importante que está escrito lá, informação documentada. Quando está escrito informação documentada, significa que você tem que verificar a evidência daquela informação documentada. Então, se eu tenho um treinamento, se eu tenho
uma reunião de análise crítica pela alta diretoria, pela alta direção, você tem que verificar essa evidência como informação documentada. Lembrando que a informação documentada não necessariamente é algo que tenha que ser escrito num papel, ela pode estar armazenada de maneira eletrônica, por exemplo. Então, na hora que você estiver montando o seu checklist, a sua lista de verificação, seu roteiro de perguntas, olhe para o padrão normativo e veja a necessidade de alguns pontos, né, que você tenha que verificar. Então você vai sentar, vai olhar, ou seus auditores vai sentar e olhar para esse processo e entender quais são os procedimentos e instruções aplicadas àquele processo e vai começar a fazer as questões. Por quê? Normalmente quando eu vou auditar, quando eu estou realizando uma auditoria, eu chego para o meu auditado e começo de uma maneira bem tranquila, isso também eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês, de uma maneira bem tranquila para que ele entenda que aquilo é só uma verificação, só um bate-papo. E aí eu chego, olha, meu nome é Gustavo, estou aqui auditando, mesmo que a pessoa já me conheça, mesmo que eu já tenha feito algumas auditorias naquela área, mas eu me apresento e explico para ele por que eu estou ali, ó, a gente vai fazer um bate-papo para verificar como que você está trabalhando, para ver se aquilo que está escrito realmente está sendo executado e a gente está só fazendo uma confirmação daquilo que você faz todos os dias. Não precisa ficar nervoso, pode ficar tranquilo e a gente vai fazendo esse bate-papo. É normalmente assim que eu trato com as pessoas. Como eles já estão sabendo, eles já estão preparados e uma série de coisas, então normalmente existe uma tensão, mas essa tensão é quebrada e eu vou conversando com ele, quebrando isso, deixando ele bem à vontade para que a gente possa fazer esse bate-papo. E aí ele vai me contando o como ele faz. É dessa maneira que eu monto essa lista de verificação. Então ele vai me contar e eu vou perguntar para ele como que ele realiza as atividades no dia a dia dele, ou as pessoas que estão envolvidas no processo. Não preciso ficar apenas com um auditado, de repente eu posso auditar 2 ou 3 pessoas no mesmo processo, fica a seu critério. Então aí você cria a sua lista de verificação com base no processo e no padrão normativo da organização. Bom, eu vou ficar por aqui hoje. O tema é bem extenso, por isso que eu vou deixar o vídeo em 2 partes. Então a gente falou hoje, vou fazer um resumão aqui. A gente falou hoje do planejamento, né? Então como que eu planejo, quais são as datas, o tamanho da minha auditoria, em quais processos eu vou auditar, quantas vezes eu vou auditar e estou fazendo a preparação da minha lista de verificação, do meu roteiro de auditoria. E aí você montando esse roteiro, a gente vai pro do PDCA, ou seja, o fazer do PDCA no próximo vídeo. E aí eu concluo com vocês no nosso próximo encontro. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, aproveita. Tem os vídeos aí para você que complementam todos esses, né, no próprio canal do Diário do TST. Então aproveita e se inscreve, ativa o sininho que você acaba recebendo os vídeos antes e aí você fica atualizado sempre com todos os conteúdos que são gerados aqui no canal do Diário do TST. Eu fico por aqui e a gente se encontra no nosso próximo vídeo para a gente terminar esse assunto de hoje.